Olá, queridos. Nossa 10ª aula do projeto Bíblia Aberta. E eu quero pedir já para você compartilhar as aulas, assinar o canal, colocar aí seus comentários, dar o seu like. Isso tudo ajuda a visibilidade do canal. Hoje eu quero começar um pouco falando sobre Paulo. É, Pequenas coisas que influenciam realmente a sua maneira de escrita e nos ajuda também no entendimento da carta que estamos estudando, que é 1 aos Tessalonicenses. Então, nós temos aqui uma fala de Paulo em Filipenses, dizendo: circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus quanto à lei fariseu. Então, ele nunca negou sua origem judaica. Paulo era natural de Tarso, cidade situada na Cilícia, atual Turquia. Essa cidade é muito importante na formação intelectual de Paulo, que seja de maneira formal ou informal, ele teve contato com várias filosofias, retóricas e outros conhecimentos da sua época, pois eram disseminados em Tarso, às vezes até em praças públicas. Então, seja de maneira formal ou informal, ele teve uma formação com o que tinha-se na época. Paulo, como um judeu proveniente da diáspora, tem sua vida e formação influenciada pelo helenismo. O que seria então? Seria a implantação da cultura grega em vários lugares, inclusive por onde Paulo passava. Então, certamente, a cultura e principalmente a língua grega faziam parte desses judeus advindos da diáspora, seja por parte essa diáspora de famílias, pais, avós, outros antecessores, eles passaram por diversas diásporas. Então, nós começamos aqui a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, já é o penúltimo capítulo que estamos aqui nesse projeto. Ele, aqui no verso 1 e 2, ele fala na nossa epígrafe, exortação à prática da santidade. Então, ele começa lá: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo, perisseuete, abundeis. É uma palavra mais forte do que progredindo, cada vez mais. Ou seja, Paulo estava ali dizendo que eles já tinham aprendido a maneira de viver, né, de agradar a Deus efetivamente, mas não era para ficar estagnado, não era para parar em determinado patamar, ficar satisfeito com o progresso que eles haviam recebido ou tido e parar por ali. Paulo queria que eles abundassem cada vez mais nesse agradar a Deus, na maneira realmente de estar vivendo. Verso 2: porque estáis inteirados de quantas instruções, aqui no grego ficaria mais preceitos. É um tom assim, com uma ordem do tipo militar, ou de quem está exercendo autoridade na escrita, que é o caso de Paulo, que tinha autoridade apostólica. Porque estáis inteirados de quantas instruções ou preceitos vos demos da parte do Senhor Jesus. Verso 3 aqui do capítulo 4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa palavra, prostituição, porneias, é impureza do tipo sexual. Por que que nós vemos várias vezes Paulo falar sobre a santificação, sobre a pureza? Porque os contextos daquela época não favoreciam muito esse tipo de conduta nas pessoas. Eram muitas das vezes, em muitas regiões geográficas, contextos de muita impureza, mesmo sexual. Então, nós temos aqui um novo modo de vida através do cristianismo, uma nova conduta a ser assumida e Paulo, no seu doutrinamento, através dessa carta, ele reafirma algumas vezes essa questão da santificação e da pureza do modo de viver de cada um. No verso 4, ele diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra.
Essa palavra, possuir o próprio corpo, existe até entre aspas, né, uma discussão teológica sobre a palavra grega, que é vaso. Alguns falam que poderia ser possuir a própria esposa em santificação e honra, como se fosse um casamento. Então, é um pouco assim, de qualquer forma, existe uma discussãozinha a respeito dessa palavra, mas eu não vejo problema aqui nesse verso, por exemplo, e dentro de um contexto de santificação, de pureza de conduta, tanto o seu próprio corpo, como ser também de um casamento também santo, separado, honrado. Quinto, não com desejo de lascívia, patem, paixão, e epitumias, concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Então, ele coloca aqui a diferença do andar cristão, ou seja, os gentios que não conhecem a Deus têm um tipo de conduta. Nós que conhecemos a Deus, agora vivenciamos essa nova fé cristã, qual é o nosso tipo de conduta? Então, a gente vê sempre Paulo com essa veia da pedagogicamente ensinando, estabelecendo um padrão de conduta, estabelecendo um padrão de santificação para o povo que realmente agora vai levar o nome de Jesus Cristo nessa nova fé cristã, que é o cristianismo. E aqui vamos ver mais alguns versos e vamos deixar o resto para outra, o restante, né, para outra aula, para não ficar uma aula muito longa. Verso 6. E que nesta matéria ninguém ofenda, essa aqui, mais do que ofender, é oprimir, nem defraude ou engane a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então, muitas das vezes a gente vê comunidades crescendo juntas, né, de pessoas que estão aceitando a nova fé cristã e começam a conviver. Então, ele também estabelece esse padrão para essa comunidade de fé. Então, ninguém defraude ou engane, ninguém oprima a seu irmão. No caso, o irmão aqui está falando da família cristã, dos novos irmãos na fé. Verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Mais uma vez, ele chamando a atenção para a conduta do cristão, como deve ser feita, como deve ser separada, como deve ser diferenciada. Dessarte quem rejeita, e a palavra é rejeita mesmo, é uma palavra forte, estas coisas não rejeitam o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. É interessante que a própria doutrina que ele passa, os ensinamentos, ele fala: quem rejeita essas coisas de ser santo, de ter esse procedimento diante de uma nova fé cristã que estava sendo estabelecida ainda. Estamos no século I depois de Cristo, aqui nessa carta. Então ele fala: quem rejeita não está rejeitando o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ele mais uma vez está introduzindo aqui a pessoa do Espírito Santo, que habita no novo cristão, assim que ele recebe a Jesus e recebe essa nova fé. Então, nós temos aqui que o Espírito Santo é aquele que também vai fazer com que tenhamos essa conduta, tenhamos assim, de dentro para fora, não é algo que seria uma conduta a ser imitada apenas por meios externos, mas é algo que tem que estar de dentro para fora para que essa conduta ela seja verdadeira. Então, na próxima aula, estaremos, então, terminando 1 Tessalonicenses 4 e partindo, então, na sequência para o último capítulo. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês na próxima aula e eu agradeço por terem assistido.